Fala rapaziada, aqui é o Lance e hoje eu tô aqui com vocês pra gente resolver junto a questão 1, to sum do LeetCode. Então, vamos nessa. Bom, vamos ler aqui a descrição. Dado uma rede de inteiros, nums, e um inteiro, target, retorne os índices dos dois números que somados deem como resultado target. Beleza. Você pode assumir que cada input só vai ter exatamente uma solução e também não pode usar o mesmo elemento duas vezes. E a gente pode retornar em qualquer ordem, né, a resposta, que no caso é um array, a resposta, né? Então, vamos lá. Exemplo 1, vamos ler o exemplo para a gente entender melhor. O input 1 tem um array nums, que vai ser 2, 7, 11 e 15, e o alvo é 9, joia. Então, aqui, claramente a soma vai ser 2 mais 7, né? E aí temos o output aqui que vai ser 0 e 1, que é o 0 que está na o 2 está na posição 0 e o 7 que está na posição 1. E aqui na explicação tem justamente isso. Por quê? A posição 0 no array nums mais a posição 1 no array nums, que seria o 2 e o 7 somados, vão dar igual a 9. Então a gente retorna os índices deles, que é o 0 e 1, né? A gente retorna as posições deles. Beleza. Entendemos então o que o problema quer. Ele quer um par de números que somados dão o target. Então beleza, vamos lá. Primeiramente eu vou mostrar para vocês a minha primeira solução, no caso, a minha solução, né? Eu vou mostrar duas soluções para vocês, e a que eu pensei foi exatamente essa aqui. Beleza. O que eu pensei foi utilizar dois ponteiros, né? Porque aí assim a gente vai identificar os pares da forma correta, né? A gente quer um par, então a gente precisa ter dois ponteiros e comparar os ponteiros para ver se ele dá o valor 9, né? Por exemplo, como é que eu fiz? Tenho o meu ponteiro aqui da esquerda, vamos dizer que ele começa aqui no começo, e eu tenho outro ponteiro aqui na direita, ele começa no final do array. Então o que eu vou fazer? Eu vou comparar o ponteiro da posição do início com o ponteiro da posição final. No caso vai ser 2 mais 15, né? Vou ver se o 2 mais 15 for igual ao target, então eu tenho que a posição do ponteiro 1 e a posição do ponteiro 2 são a minha resposta. Então eu adiciono eles no array e, e retorno esse array. Então, e se não for, eu mando o meu ponteiro andar, né? Qualquer um dos ponteiros pode ser. Pode ser o ponteiro da esquerda, né? Ele vai andar aqui. E aí, se ele chegar aqui e não achar nenhuma possibilidade, o que ele vai fazer? Vai andar com o ponteiro da direita, né? Mas o jeito que eu vou fazer aqui, eu vou andar com esse ponteiro aqui. Vou andar com os dois, na verdade, né? Mas eu primeiro vou andar com esse e depois eu vou andar com esse aqui. Então, como a gente pode pensar num algoritmo como esse? Se eu tenho dois ponteiros, vão ser meio que são duas buscas pelo array, então eu preciso de dois loops, né? No caso que eu vou utilizar o for. Então vamos supor aqui que o índice de busca do for vai ser o meu i, que é o ponteiro da esquerda, e vai ser o k no ponteiro da direita. Beleza. Opa. Beleza. E aí aqui a gente vai ter também o nosso output, né? Que é o nosso array que vai ter a resposta. Beleza. Então vai ser basicamente o seguinte. O ponteiro da esquerda vai começar de zero sempre, né? Vou deixar zero assim mesmo. E o ponteiro do da direita ele vai começar sempre no último elemento. No caso aqui vai ser o length, né, do nosso array, menos 1. No caso aqui é 4, menos 1, posição 3. Então ele vai começar do 3. Beleza. Então vamos lá. E aí aqui eu vou fazer a comparação, né? Vou botar aqui a comparação. No caso vai ser o elemento que está na posição i mais o elemento que está na posição K vai ser igual a 9? Perguntinha. Beleza, então essa vai ser a nossa dúvida, né? Nossa verificação. Beleza. Vamos lá. I0 é 2. 2, ok. Aqui vai ser 2, por enquanto. 2. O K na terceira posição é o 15. Então, 15 mais 2 é igual a 9? Não. 15 mais 2 é igual a 17. Então, isso aqui deu errado. Beleza. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai andar com o ponteiro da direita para trás. Então, já que ele aqui é 3, agora ele vai ser 2, né? Eu vou decrementar ele para ele ficar 1 a menos. Joia. Agora vamos fazer a mesma comparação de novo. O i continua sendo 0, então aqui continua sendo 2. Então vai ser 2
mais. Quem que é a posição 2? É o 11, né? Ó, o ponteiro tá no 11, então aqui vai ser 11. 2 mais 11 é igual a 9? Não, ele é igual a 13. Então, também não é o que a gente quer, tá errado. Beleza. Agora vamos para a próxima iteração. O ponteiro vai voltar mais 1. Aqui também vai sair do 2, vai decrementar e vai ficar 1. O K na posição 1 é 7. Então aqui vai ser 7 e o I continua sendo 0, que vai ser 2. Então, 2 mais 7 é igual a 9? É igual a 9. Então a gente já tem a nossa resposta aqui. Se isso aqui der verdade, então eu vou pegar o índice do K e do I e vou colocar na minha saída. Então, no caso, vai ser 0 e vai ser 1. Então, temos a resposta. Nosso algoritmo vai funcionar exatamente dessa forma. E agora eu vou mostrar para vocês como vai funcionar isso no código. Beleza, rapaziada, agora vamos para a parte do nosso código, né? Primeiramente, eu vou criar aqui uma lista de inteiros, chamada output list, igual a new, opa, sim, é no Java, new list, int. Eu vou abrir e fechar a chave aqui, beleza. Por que eu tô criando essa lista aqui? Porque para eu adicionar na lista vai ficar mais simples se eu fizer dessa forma. Então, eu depois converto ela, que é justamente para essa daqui. Eu vou criar um array aqui. Isso é ruim para memória, né? Que eu tô ocupando muito espaço na memória. Mas é como eu falei para vocês, eu pensei nisso aqui sozinho. Com certeza não é a melhor forma de fazer. E depois eu vou mostrar para vocês uma forma que é bem melhor de fazer do que essa. Só que eu não sei se é a melhor, mas é uma bem melhor do que essa. Inclusive não foi eu que fiz, eu peguei de um rapaz. Então vamos lá, vou botar aqui output, né? Que é o nome da minha saída. E vai ser um array vazio. Beleza. Primeiro agora a gente vai pro nosso ponteiro, né? O ponteiro da esquerda. O ponteiro da esquerda, se vocês se lembram, ele começa de 0, né? Porque ele vai começar na esquerda, no primeiro primeiro elemento do nosso array. Beleza, então ele começa na esquerda. A condição de parada dele vai ser até o tamanho do array, né? Do array nums. Length. Ah, só que tem um porém, né? Ele não pode, aliás, ele não precisa vir até o último elemento. Por quê? Porque o último elemento, quem tá é o ponteiro da direita. Ele começa aqui. Se ele começa aqui, não tem por que o azul vir para cá. Porque eles já estão sendo comparados. A primeira comparação vai ser o primeiro e o último. Então, o azul nunca precisa ir para o último. E o vermelho nunca precisa ir para o primeiro, entendeu? O ponteiro da esquerda, da direita nunca vai para o primeiro elemento. E o ponteiro da esquerda nunca vai para o último elemento. Então, assim é só para a gente evitar é, uma validação à toa, né? Do nosso economizando memória no nosso código. E aqui vai ser incrementando o i, sem problema. Vamos nessa. E aí, já que a gente já fez o primeiro ponteiro, a gente já fez o ponteiro vermelho, aliás, o ponteiro azul da esquerda, a gente vai para o ponteiro vermelho, vamos lá, que é o da direita. Ele vai ser o k, né, como a gente deixou lá no código. E aí, onde ele vai começar? Ele vai começar no nums.length, que é o final dele. Nums.length menos 1, na verdade, né? É o final do nosso array, né? Porque se o nosso array tem 4 elementos, a última posição dele é 4 menos 1, que seria 3, o número 3. E aí ele vai, a condição de parada dele vai ser enquanto o k for maior do que o i, que é mais uma vez para evitar buscas desnecessárias, né? Para evitar validações desnecessárias. Porque se, por exemplo, se o ponteiro da esquerda estiver aqui no 11, não tem por que o ponteiro vermelho ir para cá para trás, porque ele já foi comparado antes, né? Ele já foi comparado. Quando ele passou por aqui, ele já comparou isso aqui. Então, o ponteiro vermelho não tem por que ir pra cá mais. Porque como são pares, eles não podem ser iguais, então não tem por quê. Então, beleza. Então, aqui o K ele vai ser decrementado, né? Porque ele vai andar para trás. Então, a gente vai decrementar ele. Beleza, agora, já que a gente já tem nossos dois ponteiros, falta a gente fazer a nossa condição, que seria aqui, esse laranjinho aqui. Nossa condição vai ser um if, né? Obviamente. If não, um if. Vai ser a posição i do array, mais a posição k do array vai ser igual ao target. Opa, target. Beleza, então, se isso aqui for verdade, né? Se a soma desses dois números for verdade, aí que a gente utiliza a minha output list que eu criei, né? Eu vou adicionar output list ponto o add maiúsculo, add. Vou ter um ponto a mais aqui. Eu vou adicionar o i e vou adicionar o k também.
Dessa forma, a gente já vai ter os dois elementos que seriam a resposta numa lista. E agora, como a resposta quer um array de inteiros, eu vou só converter essa lista para array. A gente faz dessa forma. Output, que é o meu array, output vai ser igual a output list.toArray. Esse método é um método do C# já, né, que ele transforma a lista em um array de inteiros. Nesse caso, porque é inteiro inteiro, né? Então ele transforma sem nenhum problema. Aí a gente só retorna o output do nosso array. Output. E tá pronto o nosso código. E caso nenhum elemento que foi mandado aqui no nosso array, no array da questão, tenha a soma target, ele só vai retornar o array vazio, né? Pela lógica. Então a gente só retorna aqui o array vazio, output, sem nenhum problema. E agora vamos testar para ver se vai dar certo. Opa, eu errei aqui, ó. Vamos nessa. E deu tudo certo. Vamos agora mandar um submit para ver se vai ser aceito pelos testes do LeetCode, né? Ixi, chega, foi pronto. Pronto, foi aceito. Passou em todos os casos de teste. Ó, tá vendo aqui que o nosso runtime não foi o melhor possível, tá vendo? 30 ms, ó. Tem um pessoal que veio com zero runtime. E é justamente isso que eu vou mostrar pra vocês, como é que a gente vai chegar agora nessa outra solução. Vamos nessa. Então vamos lá, pessoal, para a segunda solução. Nessa segunda solução, a gente só precisa utilizar um for, ou seja, a gente só vai percorrer o array com um ponteiro. E como é que ficaria essa solução, né? Vamos supor que a gente tem aqui o nosso primeiro ponteiro, que vai percorrer o array. A gente vai pegar o número atual, que ele tá. A gente sabe que a gente quer. O que que a gente quer? A gente quer o número atual, né? Mais algum número x, vai dar igual ao target, que é o nosso alvo, que é o número 9, nesse caso aqui. Eu vou botar target mesmo. Se a gente sabe que o número atual mais um x que está nesse array aqui é igual ao target, né? Tem que ser igual ao target. Então a gente também pode reescrever essa equação da seguinte forma: x é igual a target menos atual. Concorda? O que a gente fez aqui foi substituir, aliás, passar as variáveis, né? Trocar de lado as variáveis, igual na matemática a gente resolve o x, né? Para encontrar o x. Então a gente tem que o nosso x, ele é a mesma coisa que o atual menos o target. Vai dar o x que a gente quer. No caso, vai dar o valor de outro número no array para somar com o atual e dar resultado do target, né? A gente pode ver isso na prática, né? Por exemplo, o 2. 2, vamos fazer aqui. Substituir tudo aqui, x vai ser igual ao target, que é 9, menos 2. Isso aqui vai ser igual a 7. 7 é o nosso x. O 7 é o valor que está no array, que somado com 2 dá 9. Ele está aqui, ó. É esse aqui. Então, a gente conseguiu encontrar, com apenas um ponteiro, qual é o valor que, somado com algum número do array, vai dar o alvo. Dessa forma. E bom, vamos ver como é que funciona o código na prática. Beleza, já temos aqui o ponteiro no ponto inicial, né? Então vamos lá. Aqui o atual vai ser 2, né? Que é o verdinho, beleza. Agora a gente vai para a nossa equação. X continua sendo x, o target é 9, menos o atual, que é 2. Isso aqui vai ser igual a 7. Beleza, então o que a gente tem aqui? A gente tem o complemento. A gente tem o número possível, que somado com 2 vai dar igual a 9, né? Assim como está aqui nessa equação aqui. Beleza, então a gente só precisa saber se esse cara tá no nosso array nums, né? Que foi o array do input. Então, muito simples, só a gente utilizar um for, percorrer o array, e se ele tiver, babau. Só botar os dois índices e gera. Só que aí a gente vai ter o problema que a gente teve na primeira solução, que é o quê? 2 for. Mas não é isso que a gente quer, né? 2 for vai causar uma complexidade OGN ao quadrado, beleza? E é isso que a gente não quer, porque o meu código anterior também tinha isso, e a gente não quer que tenha O de n ao quadrado. A gente quer que seja O de n. Então a gente não pode usar 2 for um dentro do outro. Nesse caso seria um dentro do outro. E aí que o map entra. Ele vai ajudar a gente com isso. E como a gente vai descobrir se esse set tá ou não tá no array? Primeira coisa que a gente vai fazer. Se esse set estiver como chave dentro do map, então, joia. Ele tá dentro do map, ele tá dentro do array. Mas como é que eu vou saber se ele veio do array, né? Porque ele tem que, como é que ele vai entrar no array? Aí que tá. Primeira verificação, nesse caso aqui, não vai dar certo, né? Porque o map está vazio. A gente vai verificar se o site está, ele não tá. Beleza, então o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar o atual.
Porque o atual a gente tem certeza que ele tá no array, né? Ele é o 2, a gente pegou ele do array. O 7 a gente não pegou do array, a gente pegou o resultado de uma subtração. Então a gente não tem garantia de que o 7 realmente está no array. A gente sabe que é uma possibilidade de, somado com o atual, ele vai dar o target, mas a gente não tem certeza se ele tá no array ou não. Mas o 2 a gente sabe que tá, que é o atual. Então o que a gente vai fazer? A gente adiciona o 2 no map. Então, ele vai vir o 2 como chave, né? Como eu já expliquei. E o valor dele vai ser o índice dele, que é o 0, né? A posição 0 aqui. Então, beleza, a gente já tem o nosso primeiro elemento no array. E agora a gente vai andar com o ponteiro um para frente. E vamos nessa. Aqui incrementou. Agora o atual não vai mais ser o 2, agora ele vai ser o 7. Opa, opa. Beleza. Então vamos refazer agora a nossa continha aqui. Deixa eu até apagar aqui, riscar que deu errado. E vamos lá de novo. O x continua sendo x, o 9 continua sendo 9, que é o target, né? Seguindo essa fórmula aqui. Menos o atual, que é o 7. 9 menos 7 é igual a 2. Opa! O 2 é um número possível, né? É um número possível, beleza. E aí, a gente verifica quem para saber se ele está no array? O map. Aí, se a gente verificar uma chave 2, se está no map ou não, a gente já vai ver que ela está aqui, ó. Chave 2, tá aqui. Por quê? Porque a gente adicionou antes, entendeu? Então, resolvemos o problema. Depois daqui é só a gente pegar o, o índice atual, que é onde ele está, que no caso aqui é o 1, e o índice do map que conteve, né? Que seria o 0. Acabou-se. É basicamente isso. E agora a gente vai pro código para mostrar para vocês como vai ficar em C Sharp. Vamos nessa. Bom, pessoal, vamos lá agora para a versão em código da nossa resolução. Primeiramente, a gente vai fazer o nosso map, que é um Dictionary. Não sei escrever. Que vai ser dois índices, né? Aqui eu estou definindo qual vai ser o tipo da chave e qual vai ser o tipo do value que vai conter nesse map. Vou chamar ele de map, ele vai ser um new Dictionary, também int, e aqui eu boto parênteses, beleza. Agora vamos criar o nosso ponteiro, né? Quem vai percorrer o array pra gente. Nosso ponto left, né? Porque a gente quer que percorra tudo. E vai incrementando. Joia. Aqui que a gente precisa fazer primeiro, determinar quem vai ser o nosso atual. O nosso atual, como vocês sabem, é a posição que o ponteiro tá, né? É o elemento na posição que o ponteiro tá. Então, o int atual vai ser a posição, o elemento na posição do ponteiro. Né? Então, a gente vai ter o elemento que tá nessa posição aqui. Beleza, esse é o nosso atual. Antes, vocês lembram, né? A nossa equação que a questão dá, né? Que ela quer basicamente é um número atual mais um número x qualquer, que está contido no array de nums, vai ser igual ao target. Só que a gente fez algumas mudanças nessa equação, né? A gente transformou ela dessa seguinte forma: x vai ser igual ao target menos o atual. Que agora a gente vai estar buscando o complemento, que é o x. Porque se a gente acha o complemento, a gente sabe, verifica se ele tá, a gente sabe quem vai ser os dois índices, né? Exatamente como eu expliquei no desenho. Então agora a gente precisa verificar se esse x ele está contido ou não nesse map. E aí para isso a gente vai usar o map.contains key, que é um método da estrutura dictionary do C Sharp. A gente vai verificar se aqui x está contida. Ah, mas por que a gente está botando x como chave novamente, né? Esse questionamento. E foi um questionamento que eu tive enquanto eu estava assistindo a resolução, quando eu estava lendo a resolução do rapaz, né, que é essa. Nesse caso aqui, a gente está usando o x como chave, porque, como eu falei, a gente precisa desse método containskey para encontrar se ele está ou não no array. Então, a gente utiliza ele como chave e não como valor. E quem vai ser o valor do map, né, que seria esse parâmetro aqui, vai ser o índice dele. Então, beleza. Se ele estiver contido, o que vai acontecer? A gente só retorna um novo array, que é o que a questão pede, né, um array. Só que os valores vai ser o índice do atual, né? Porque se a gente sabe que se isso aqui for verdade, se ele estiver contido, a gente sabe que o atual mais o x vai dar 9, vai dar o target, né? A gente tem certeza disso. Então, se isso aqui deu verdade, então a gente vai pegar o índice que o atual tá e o índice que esse x tá. Só que a gente precisa saber onde é que o índice dele tá, né? E onde é que ele tá? Tá dentro do map, né? Se ele contém, se a chave tá, então a gente também contém dentro do map. Então, o índice dele é o valor. E é assim que a gente pega um valor dentro do map. A gente passa a chave como parâmetro
e vai ser retornado o valor dele, que vai ser o índice. Então a gente já tem os dois índices que a gente quer perfeitamente. Beleza, mas e se isso aí der errado? O que vai acontecer? Se ele não tiver contido no map, a gente vai simplesmente adicionar. Peraí que eu acho que eu fiz. Não, tá certo. A gente vai simplesmente adicionar no índice atual, aliás, no atual, que é a nossa chave, a gente vai adicionar o índice I, que é o valor dele. O velho, né? Que vai ser aqui. Exatamente como a gente fez aqui, tá vendo? Como isso aqui deu errado, ó. O 2, que era o atual aqui, né? Que era o antigo atual, ele foi adicionado ao map. Vai acontecer aqui também. Beleza, agora a gente vai simplesmente botar um return aqui para o coisa não reclamar. E eu acho que tá faltando algum probleminha aqui de... Ah, aqui tá faltando um ponto e vírgula. Beleza, então vamos rodar para ver como que vai dar. E deu tudo certo, rapaziada. Olha aí, perfeito. Vamos dar um submit para ver se todos os casos de teste vai ser validado. E é isso, passou em todos os casos de teste. 90% aqui bits, né? E tá vendo que aqui agora a nossa solução foi para 1 ms, né, de runtime. Antes tinha pegado aqui, acho que 28 ou 30 ms de runtime. Então já foi bem melhor, né? Vamos analisar a complexidade. Não dá para analisar a complexidade. Eu já fiz uma vez. Bom, mas a complexidade desse algoritmo aqui vai ser O de N. Então é uma forma muito mais performática do que a que eu fiz no começo do vídeo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo resolvendo algoritmos aqui do LeetCode. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, me digam se minha explicação tiver faltado algum problema, tiver tido algum problema. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dica que vocês tiverem para me dar aí, outras resoluções que vocês encontrarem, se vocês tiverem outras formas de fazer, principalmente no meu código, né, no primeiro código, eu ficaria muito agradecido se vocês me falassem aí nos comentários. Muito obrigado, espero ter ajudado vocês e forte abraço. Valeu!